Então, vamos lá. Grécia Clássica, aulas 25 e 26. Página 143. A internet está um pouquinho mais lenta agora de tarde. Tá, todo mundo. Vamos lá. Guerras do Peloponeso, pessoal. Tá bem lento, gente. Olha, eu falo e a minha voz sai bem depois, mas vocês estão ouvindo, né? Sim, né, Rafa? Pessoal, lembra que Atenas criou a aliança entre 170 cidades e estados e chamou essa aliança de Liga de Delos. Liga de Delos. E essa Liga de Delos, que foi a aliança criada em Atenas com as 170 cidades e estados, cobrava um imposto. Então, as cidades e estados tinham que pagar um imposto anual em ouro para financiar a construção e a manutenção dos barcos. Atenas tinha a melhor e a mais eficiente frota marítima, certo? Nós vimos isso na outra aula. E Atenas, por volta de 470, 430 a.C., como nós vimos também na outra aula, ela impôs a sua hegemonia, ela impôs todo o seu poder. Era Atenas a mais poderosa cidade-estado da Grécia. E ela colocou o seu poder, inclusive, aos aliados da aliança, da Liga de Delos. Ela começou, então, a se impor, ela começou como se fosse querer dominar até os seus parceiros, até os seus aliados ali na aliança de Liga de Delos. E a Esparta, que estava enfraquecida, tentando vencer as epidemias, tentando vencer a escassez de alimentos, não podia enfrentar Atenas durante vários anos. Mas Atenas, durante esses anos, 30, 40 anos, ela começou a provocar uma insatisfação nos seus aliados, porque ela começou a abusar dos seus aliados. E a insatisfação foi tão grande ao ponto deles quererem quebrar a aliança que tinham com Atenas através da Liga de Delos. E aquele poder de Atenas passou a ameaçar adicionais aliados também de Esparta, ali no Peloponeso, que é a península ali na Grécia, as cidades que estão ali naquela península do Peloponeso. Os atenienses confiscaram o tesouro da Liga de Delos, que já tinha um tesouro, imagine, o imposto anual em ouro que cada cidade-estado dava, pagava. Eles confiscaram o tesouro da Liga de Delos e transferiram para a Acrópole. A Acrópole é aquele lugar sagrado no alto ali da cidade de Atenas, e tinham outras acrópolis na Grécia, mas essa era a principal. Atenas foi e assinou, em nome da Liga de Delos, a paz ali com os persas, pondo fim formalmente às guerras médicas, e essa paz, esse tratado que Atenas fez ali com a Pérsia, mas eles fizeram em nome da Liga de Delos, mas sem a Liga de Delos participar, chamou Paz de Calias. Os atenienses prosseguiram, então, com sua política imperialista. Veja só, pessoal, foi em Atenas que surgiu a democracia. E agora eles passam a oprimir, né? Então, eles prosseguiram com uma política imperialista. Eles, querendo só ter poder, eles não prestaram atenção nos rivais que eles tinham ali pela Grécia. Né? Eles se descuidaram dos seus maiores rivais. E nesse meio tempo, entre 30 e 40 anos, Esparta se recuperou. Esparta, que estava enfraquecida, se recuperou, resolveu seus problemas internos ali, né, com a escassez de alimento, com as epidemias, os problemas financeiros. Eles se recuperaram, buscaram as alianças que eles já tinham, reforçaram essas alianças e ficaram prontos para combater
romper, para bater de frente em Atenas, que agora estava passando a oprimir os seus próprios aliados. E aí, dessa forma que se inicia as guerras do Peloponeso. O que é guerras do Peloponeso, então? Guardem esse conceito. Sucessão de disputas de hegemonias, hegemonias é poder, sucessão de disputa de poder entre as cidades e Estado, principalmente entre Esparta e Atenas. E as guerras do Peloponeso foram divididas em 3 fases, tá bom? Aí na sua apostila começa a primeira fase na página 144. Acompanha aí na página 144. As guerras do Peloponeso foram divididas em 3 fases. Um momentinho, pessoal. Primeira fase, pessoal, choque entre Esparta e Atenas, 431 a 404 a.C. Então, a primeira parte, a primeira fase das guerras do Peloponeso foi entre Esparta e Atenas, como tinha que ser mesmo. Péricles morre numa peste, pessoal, que invade Atenas. Milhares de atenienses morrem devido a uma peste, inclusive Péricles. E aí Esparta, aproveitando dessa fragilidade de Atenas, vence e acaba com a supremacia, acaba com todo o poder ateniense, com todo aquele poder que Atenas teve durante 30, 40 anos. Então, uma peste, né, chega uma peste ali em Atenas, morre Péricles, inclusive, durante, né, esse tempo. Esparta vence, Atenas se rende, acaba a hegemonia, acaba aquele poder supremo que Atenas, acaba literalmente a supremacia ateniense, que durou por volta de 30 a 40 anos. A segunda fase das guerras do Peloponeso, pessoal, foi chamada de hegemonia de Esparta, que durou de 407 a 371 a.C. Então, Atenas agora não é mais a toda poderosa da Grécia. Agora, Esparta vence Atenas, que se rende, e agora quem fica com a hegemonia na Grécia é Esparta. Pretendeu, como Atenas, os espartanos, usar o poder imperial. É tão interessante notar que eles, né, criadores da eclésia, da democracia, da independência, começam a usar de um poder imperial, de um poder centralizador. Então, eles, como os atenienses, os espartanos também pretenderam usar o poder imperial. Isso fez, pessoal, com que as outras cidades-estados ali da Grécia ficassem ressentidas, ficassem tristes, né? E insatisfeitas com isso, né? Despertou ressentimento ao manterem várias cidades ocupadas e intervirem nas que se mostrassem submissas. Então, as cidades-estados que não concordavam com esse poder imperial, né? Eles não gostavam, eles agiam com severidade. Eles chegaram, os espartanos, a desafiarem o Império Persa, que já tinha sido assinado uma paz com eles, a paz de Calias, que nós acabamos vendo. E aí eles foram lá, desafiaram o Império Persa e foram derrotados pelos persas, né? Eles enfrentaram a rebelião das principais cidades e estados gregas, especialmente as cidades de Corinto, Tebas, Argos e Atenas. E aí se forma uma nova aliança nesse momento. Essa aliança vai ter o nome de Liga Ateniense, uma aliança de cidades-estados contra a hegemonia, contra o poder de Esparta, contra a hegemonia espartana. Esparta perde para o exército de Tebas. Tebas é uma das cidades-estados que a Pro acabou de falar, que formou, né, e fez parte dessa liga ateniense. Então, Tebas tinha um bom exército e Esparta perde para o exército de Tebas. E aí vem a terceira fase das guerras do Peloponeso, que durou de 371
a 338 a.C. Tebas agora aparece como a principal potência militar grega, enquanto Atenas, que tinha sido derrotada lá por Esparta, começa a recuperar o seu poder nos mares, porque o forte de Atenas sempre foi a marinha, sempre foi o mar, a hegemonia no mar. Então, Tebas se desponta como uma potência militar e Atenas começa a se recuperar, começa de novo a comandar os mares. E aí tem uma aliança, né? Porque agora quem surgiu, pessoal, na história? Era Esparta e Atenas. Agora surge quem? Tebas, essa cidade, né, grega, cidade-estado grega de Tebas. E Esparta e Atenas, que estava acostumado cada um ter o poder e disputarem o poder entre eles, fala, calma aí, antes era só nós dois, agora apareceu mais um? Vamos nos unir contra Tebas? Vamos nos fazer uma aliança para destruir esse novo inimigo que apareceu, que é Tebas? Ele é inimigo seu, não é, Esparta? Sim. Ele é inimigo seu, né, Atenas? Sim. Vamos nos unir para acabar com esse inimigo em comum? E foi isso que eles fizeram. Nesse momento, pessoal, surge a cidade-estado que não surge ao norte da Grécia, né? Ainda não é Grécia, surge ao norte da Grécia um novo poder, né? Uma nova cidade poderosa chamada Macedônia. Macedônia. Os macedônios, pessoal, durante séculos e séculos, viveram às margens do mundo grego. O que é isso, à margem do mundo grego? De fora do mundo grego. Estava ali pertinho, fazendo divisa, mas não era considerado do mundo grego. Eles eram vistos como bárbaros, uma mistura de povos, sabe? Pelos cidadãos das grandes cidades. Eles eram meio que rejeitados. Só que eles, povo macedônio, incorporou a cultura da Grécia nos seus hábitos, no seu dia a dia, né? E eles, incorporando a cultura da Grécia, eles formaram uma importante força militar. Nas guerras médicas, eles, mesmo sendo vizinho dos gregos, eles se aliaram aos persas contra os gregos. Eles ajudaram os persas durante as guerras médicas. E eles eram uma grande, né, força militar, ao ponto de ajudar a Pérsia contra os próprios gregos. No reinado de Filipe II, que foi de 359 a 336 a.C., eles subjugaram a Grécia, aproveitando o esgotamento das cidades-estado. As cidades-estado já estavam brigando tanto entre elas, que ali no reinado de Filipe II, Macedônia foi e se colocou acima, né, das cidades-estados da Grécia. Atenas e Tebas assinaram um acordo de paz. E Macedônia agora fica reconhecida como Grécia e como uma das grandes potências gregas. Né? Macedônia, depois que vem, né, e se afirma, né, coloca as cidades-estados meio que debaixo dela, né, aproveitando o esgotamento que as cidades-estados ficavam brigando muito também entre si com outros inimigos, Macedônia vem, é reconhecida pelos gregos como uma grande potência grega. Mas tinha um orador ali na Eclésia, na Assembleia dos Cidadãos, Eclésia, tinha um orador ali, o nome dele era Demóstenes, e ele não gostava muito dessa ideia da Macedônia, dos macedônios, né, terem incorporado os costumes, a cultura grega, e ele, né, Demóstenes, achava que os macedônios, que a Macedônia era um grande perigo, representava um grande perigo ali para as cidades-estados da Grécia. Mas foi inútil ele querer falar isso. Ele se esforçou muito para falar: olha, pessoal, não aceita eles não, não reconhece eles não, cidadãos, não reconhece esse povo macedônio não. Foi inútil ele falar isso, porque os macedônios foram reconhecidos e reconhecidos como uma grande potência grega, aliás. Invasão macedônica, pessoal. Então, as guerras do Peloponeso foram essas que nós vimos na página 144.
choque entre Esparta e Atenas, a hegemonia de Esparta, Esparta vence Atenas e agora Esparta é a potência ali, né, na Grécia, e depois a hegemonia de Tebas, que vem e vence Esparta, e mesmo Esparta e Atenas se juntando, aconteceu, né, a vitória de Tebas e surge então agora a Macedônia. Pessoal, na página 145 tem a invasão macedônica. Com a invasão da Tessália pelas tropas macedônias, atenienses e tebanos se aliaram contra os invasores. Então, os atenienses e os tebanos, que antes estavam brigando, eles agora se aliam contra os macedônios, que eles aceitaram. Era tarde demais. Os gregos foram derrotados. Filipe II convocou em Corinto um conselho de representantes. Só um momento. Desculpa, pessoal. Filipe II convocou em Corinto um conselho de representantes das várias cidades-estado. Estabeleceu neste período os princípios do seu domínio sobre a Grécia. Filipe II, da Macedônia, né, convoca um conselho ali na cidade de Corinto, na península, né, do Peloponeso, e fala: olha, pessoal, vai ser assim e assado agora, a partir de agora vai ser assim. Esses são os princípios. É assim que eu vou dominar a Grécia. E o que era, em resumo, esses princípios? Os gregos deveriam manter-se leais à Macedônia e não criar conflitos entre si. Nós temos visto desde a aula passada que os gregos, eles brigavam também entre si. Eles se uniam, por exemplo, eles se uniram para destruir, né, para expulsar os persas da Grécia. Mas depois eles voltavam, quando tudo estava resolvido, eles voltavam e brigavam entre si. Então ele fala assim, ó, vamos parar. E isso desgastava as cidades e estados. Ele chega a Filipe II e diz, ó, vai parar essa briga entre vocês. Vocês têm que ser leais à Macedônia. Vocês têm que parar de brigar entre si. A polis, o que é polis, pessoal? É a cidade, né? A cidade antiga grega. É a cidade grega, a cidade-estado. A polis vai poder ser autônoma, vai poder ser independente, nem imposto eu vou cobrar. Mas cada cidade-estado deve enviar soldados e navios para o grande exército que eu acabei de criar. Filipe II acaba de criar o exército greco da Grécia macedônico, que iria para a guerra contra o Império Persa. Percebe que passa, né, anos, décadas, e a briga com a Pérsia continua, porque a Pérsia, pessoal, né, o Império Persa era muito grande, como a gente tem falado, desde a nossa aula dos persas. Né? Então, teve uma briga de muitos anos, décadas e décadas, de gregos e persas. Então, Filipe II, agora que ele invadiu a Grécia, ele quer formar um grande e poderoso exército para enfrentar os persas. Então, tudo bem, eu agora sou o dono do pedaço, vocês têm que ser manter leais a mim, não ficar com briguinha entre vocês aqui, cidades e estados, não vou cobrar impostos de vocês, vocês continuam autônomos, só que eu quero soldados e navios. Lembra que Atenas tinha uma frota poderosa de navios? Dominava os mares? Então, eu quero soldados. Quem tinha o exército mais poderoso da Grécia? Esparta. Soldados e navios para o grande exército greco-macedônico que eu acabei de criar, porque eu quero derrotar os persas. E aí, então, em 336, você vê aqui na sua apostila, em 336, Filipe II foi assassinado, pessoal, pelo seu próprio guarda-costas. Pelo seu próprio guarda-costas. O sucessor dele se chamava Alexandre. Ah, finalmente, a Filipe e Alexandre é um nome bonito, né? Finalmente, né, gente, apareceu um nome legal aí no lugar de Tucídides, né? E etc. Ah, graças a Deus. Então, agora apareceu Filipe, que é um nome lindo.
E apareceu Alexandre, que é um nome bonito também. Então, né, fechei o parênteses. Mas, Filipe II é assassinado pelo seu próprio guarda-costas quando ele começa a criar essa estratégia do exército para atacar os persas. Ele é assassinado pelo seu próprio guarda-costas. E o seu sucessor é o seu filho. O nome dele é Alexandre. E Alexandre, pessoal, era um habilidoso guerreiro. Ele era muito habilidoso. Ele era bem jovem, ele tinha apenas 20 anos de idade, mas ele era muito habilidoso. E Alexandre conquistou o maior império que o mundo já viu. Tanto que ele é lembrado até hoje como Alexandre Magno, Alexandre o Grande, certo? Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele conquistou o maior império que o mundo já viu. Mesmo porque